Olá, queridos amigos do Grupo Alta de Souza. Vamos para o nosso estudo de hoje, dia 6 de março de 2021, começando com a página de abertura do livro Ceifa de Luz, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel, a lição 26, em nossas mãos. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus. Convence-te de que as leis divinas da sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra por tempo indeterminado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontras-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições do espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Vários acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada libertação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessas circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. Atravessas em qualquer posição na qual te vejas, dispões sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão de que desejas, para que, auxiliando os outros, recebas dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo é fácil de observar, estás na terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento em que todos nos achamos no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre Maior, aos nossos espíritos amigos, por mais esse estudo, pedir que nos amparem, que nos ajudem a meditar sobre as palavras que vão ser estudadas, para que possamos usá-las no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, o estudo de hoje, com paz e paciência, fala muito da questão da nossa ansiedade, quando nós tentamos ajudar o próximo, a nossa pressa, muitas vezes a nossa afobação de quando nós conseguimos, quando porventura nós conseguimos subir um degrau, quando nós conseguimos um esclarecimento, buscar aqueles que amamos para o nosso próprio aprendizado. Então é muito comum, que quando a gente adquire um conhecimento, que a gente consiga uma melhoria, a gente queira que os nossos amados sigam nossos passos. Isso é natural, isso é, de certa forma, até compreensível, principalmente quando nós queremos mostrar o caminho do bem, uma vez que nós conseguimos seguir um caminho que nos leva a uma felicidade, que nos leva a um triunfo, nós queremos mostrar esse caminho das pedras para aqueles a quem amamos. Mas isso, muitas vezes, nós fazemos de uma forma impaciente, de uma forma precipitada e de uma forma até certo ponto egoísta, porque nós não damos aos outros o tempo necessário e a oportunidade necessária para que eles aprendam por si mesmos as lições que precisam aprender. Então,
é muito natural, né? Se por um lado é muito natural a nossa ansiedade em mostrar um caminho correto, também precisamos entender que é natural que as pessoas que amamos descubram por si mesmas o caminho correto. Não que nós não devamos ajudá-las, nem devamos deixá-las, né, à sua própria sorte, mas muitas vezes um determinado ensinamento que a gente queira passar não está no momento certo, né? Não é vamos dizer assim, o momento adequado para que uma pessoa aprenda, né? Então, fazendo uma comparação um pouco exagerada, mas para que a gente entenda, não adianta a gente querer ensinar uma criança de 2 anos a usar vários tipos de talheres, né, para fazer uma refeição, se ela mal consegue usar uma colher para comer o seu mingau, né, comer a sua papinha. Então, todo o nosso aprendizado ele vem no tempo certo e ele depende de conhecimentos prévios que nós temos. Então, assim como na escola nós precisamos passar pelos diversos níveis, nas diversas séries, os diversos anos, para que a gente possa chegar a aprender física nuclear, aprender, né, ciências mais evoluídas, mais complexas, no dia a dia, na nossa evolução, no nosso caminho espiritual para a evolução, isso acontece da mesma forma. Então, nós precisamos entender que se nós conseguimos porventura, dar um passo à frente, se nós conseguimos alcançar um conhecimento, alcançar uma luz, é porque nós percorremos um caminho, percorremos uma seara ali, até chegar a termos capacidade de absorver aquilo que nós acabamos de aprender. Então, isso acontece com todos nós. Então, não adianta a gente ter essa ansiedade de fazer com que as pessoas sigam nossos passos, porque elas precisam seguir os passos delas. Elas precisam ter o momento delas de aprender, o momento delas de entender que precisam mudar e, embora a gente possa ajudá-las, a gente não pode impor isso a ninguém. A nossa evolução, o nosso crescimento, ele é individual. Nós temos ajuda, nós temos pessoas que podem nos ajudar a mostrar o caminho, em especial nossos pais, né, as pessoas mais velhas que nos amam, elas normalmente nos mostram o caminho, mas o caminho tem que ser seguido por nós. E muitas vezes nós não vemos esse caminho. E muitas vezes o nosso caminho para chegar é diferente. Ele não necessariamente, nenhum de nós necessariamente precisa seguir os mesmos passos para chegar num destino. Assim como nós podemos ir de uma cidade a outra por diferentes alternativas de caminho, né? Podemos optar por uma estrada mais rápida, ou por uma estrada mais segura, ou por uma estrada mais bonita, com uma paisagem mais bonita. Nós também temos, na nossa evolução espiritual, várias estradas a seguir, e todas elas, né, várias delas vão nos levar ao nosso destino, que é a nossa evolução, a nossa quase perfeição espiritual. E a gente lida muito com isso fica muito claro, né? A humanidade passa por isso de uma forma muito clara, com os diversos conflitos que nós vemos, né, ao longo da evolução da humanidade por questões religiosas, né? As religiões, cada uma delas querendo puxar para si, né, a primazia da verdade, a ser a dona da verdade, ser o caminho correto a ser seguido, e por não respeitarem, né, os caminhos que cada pessoa quer seguir, nós vemos esses diversos conflitos aí, né, desde muito antes de Cristo, né, por questões religiosas, a humanidade se engalfinhando, né, se destruindo por questões religiosas, e isso, na verdade, é uma imagem, né, do que esse texto nos traz, né, de que nós devemos respeitar o caminho do próximo, ajudar sim, mas respeitar o caminho do próximo e respeitar a opção do próximo,
até respeitar não só a opção, mas respeitar a limitação do próximo de aprender uma determinada lição. Né? Muitas vezes não está no momento, aquela pessoa não tem maturidade para entender aquilo que nós tentamos passar, por melhor que sejam as nossas intenções, né? Mas a pessoa simplesmente não está pronta para aquilo. Então, o que nós devemos fazer é esperar com paciência, né? Esperar em paz que aquela pessoa esteja apta a evoluir. E sempre estando próximo, sempre estando próximos, né? Sempre estando à disposição de ajudar quando ela precisar. Né? Então, a ajuda que nós podemos oferecer é aquela ajuda que a pessoa aceita receber, ou, de outra forma, aquela ajuda que aquela pessoa está apta a receber. Né? Então, não adianta a gente tentar impor, né, o nosso caminho. E, como eu falei, isso é natural, né? Quando a gente alcança, né, uma luz, quando a gente alcança um conhecimento, a gente percebe, por exemplo, no caso de nós, né, todas as benesses que a doutrina espírita nos traz, né, e a gente fica tentando meio que fazer proselitismo, né, tentando trazer às pessoas, né, o bem que a doutrina nos faz, a gente quer. É natural que a gente queira que as outras pessoas desfrutem desse bem também, mas muitas vezes o caminho delas é outro, ou naquele momento tem que ser outro. Então é muito importante que a gente fique atento a oferecer ajuda, a ajudar quando for preciso, mas respeitar a vontade do próximo de ser ajudado e respeitar a aptidão do próximo. Então eu creio que nesse texto, né, talvez a mensagem principal seja ele fala de paz e paciência, mas a mensagem principal seja realmente de nós usarmos a nossa sabedoria até onde a gente já conseguiu, né, até o que a gente já conseguiu de sabedoria, para interpretar e respeitar a vontade e a aptidão do próximo a seguir um determinado caminho. Né? Então é isso que eu acho que a gente precisa se manter sempre atento. Né? Assim como a gente não vai tentar ensinar uma criança de 2 anos a usar talheres sofisticados, né? Porque ela precisa primeiro aprender a usar uma colher, né? A gente não vai querer que as pessoas sigam o nosso caminho, por melhor que esse caminho esteja sendo para nós. Então, eu acho que é isso. A grande lição é paciência e disponibilidade para estar sempre pronto para ajudar quando aquela pessoa sentir a necessidade e sentir que realmente está na hora de receber aquela ajuda. Então, espero que essa reflexão seja útil para todos nós, né, que nós possamos ruminar isso tudo, que nós possamos, né, principalmente se nós estivermos passando por isso com alguém, com alguma pessoa amada na família, que a gente está aconselhando e a pessoa não segue nossos conselhos, né, a gente precisa aguardar com paciência e principalmente arrastar pelo exemplo, né? Não adianta a gente querer impor, mas quando a gente demonstra que a nossa paz, né, que a paz que nós conseguimos, né, nos faz viver melhor, talvez essa pessoa perceba e busque, né, de onde vem essa paz que nós temos, e talvez sim seja o momento de nós tentarmos mostrar um caminho. Então, queria agradecer a Deus, queria agradecer aos Espíritos a oportunidade de ter feito essa leitura, agradecer a oportunidade de ter tido tempo para meditar sobre tudo que foi lido, e mais essa oportunidade, né, de poder estar aqui compartilhando com todos vocês esse texto, essas lições maravilhosas, e que cada um de nós aproveite essas palavras na medida, né, de suas aptidões, na medida de suas vontades, de seus conhecimentos prévios, mas que nós principalmente possamos estar sempre disponíveis ao próximo, disponíveis a ajudar. Fica conosco, Senhor, fica conosco, Jesus amado, e que nós possamos nos encontrar muitas vezes aqui e continuar nossos estudos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.